Poucos segundos após o início, a batalha já fica séria. Um Enforcer, ou seja, um brutamontes equipado com uma bioarmadura protetora e uma arma a laser, está avançando, dando um trabalho infernal para Thomas Warden, mesmo com toda a sua proteção. Felizmente, ele não está sozinho. Seus dois companheiros de batalha, Gloria Stanfield e Jim Yarden, entram correndo. Com super shotguns em punho, eles apontam suas armas e mandam aquele Enforcer pelos ares, pegando uma bela recarga de munição assim que ele cai. Esse não é o Quake do seu avô. Esse trio de adolescentes modificou o jogo muito além do que John Romero e o resto da equipe de desenvolvimento jamais imaginaram. E mal sabiam esses 3 adolescentes que eles tinham modificado o jogo muito mais do que imaginavam. No calor da batalha, não há tempo para essas preocupações. Eles estão no meio do que parece ser uma catedral vasta e intrincada, do tipo que você veria em Florença, na Itália. É um dos muitos locais gerados proceduralmente nesta versão de Quake que Gloria modificou para levá-los até lá. E, naturalmente, monstros horripilantes estão surgindo ao redor deles. Thomas está encurralado, recarregando a Nailgun. Uma matilha de Rottweilers possuídos, com bocas ensanguentadas e olhar sedento de sangue, avança rosnando em sua direção. Ele só pode correr e pular ao redor deles enquanto atira, soltando uma rajada de pregos e vendo a munição acabar. Mas não são só os Rottweilers que preocupam deste lado da igreja. Ah não, há vários soldados, cada um empunhando uma espingarda, seus rostos estampados com sorrisos vazios de puro sadismo. Cada soldado possui uma sonda cerebral que reprograma seus centros de prazer, fazendo com que cada assassinato proporcione uma onda de prazer indescritível. E por isso eles gostam de matar sempre que podem. Mas Thomas tem uma estratégia. Ele se posiciona e atira primeiro nos soldados, derrubando-os sob uma chuva de tiros. Quando um soldado cai, ele sempre deixa a munição de espingarda, que seria muito útil contra os Rottweilers. Thomas sente um alívio com os soldados fora do caminho. Algo nessa ideia sempre o perturbou. Matar achando que está fazendo algo maravilhoso. Ele não imaginava como seria horrível estar nessa situação pensando assim. Mesmo assim, Thomas carrega a munição em sua super espingarda e manda os Rottweilers direto para o inferno dos cachorros. Ele derrotará muitos deles antes do fim da Deathmatch. Enquanto isso, Jim enfrenta suas próprias batalhas. Perto do altar, ele encara uma legião de zumbis jogando carne podre nele. Jim precisa desviar, abaixar, esquivar, mergulhar e desviar enquanto bolas de gosma pútrida caem sobre ele. Pelo menos os monstros fedorentos são lentos. Com velocidade e experiência, ele avança com um machado e desfere golpes furiosos, sem desperdiçar munição. Zumbi após zumbi cai, enquanto mais itens aparecem, incluindo bônus de munição, velocidade e armadura, caindo à vontade. Ele se sente como o ceifador colhendo sua safra e ninguém consegue superá-lo. Isso é, até ele notar os cavaleiros. Esses mortos-vivos são menos cavalheiros e mais violentos, usando braços em forma de lâmina e movimentos rápidos, exatamente como gostam. Jim já é experiente o bastante para saber que enfrentá-los de perto é quase suicídio. Tudo o que ele podia fazer era recuar e sacar sua super metralhadora de pregos, disparando sem parar até que os cavaleiros começassem a cair tão facilmente quanto os zumbis. Mas é claro, nunca seria tão fácil assim. Um segundo tarde demais, Jim percebe um spawn na parede próxima. Essas criaturas gosmentas têm um ataque único em relação aos outros capangas mutantes. Elas saltam da parede diretamente nos oponentes e explodem, cobrindo-os com um líquido corrosivo. E quando isso acontece com Jim, isso o desequilibra, fazendo-o girar enquanto os Scrags se aproximam. Esses monstros são tão desagradáveis de se olhar quanto de enfrentar. Verdadeiras abominações flutuantes parecidas com cobras, do tamanho de um corpo humano, capazes de lançar cuspe venenoso nos jogadores, drenando sua vida. Não demora muito até que ele seja atingido por carne podre de zumbi e cuspes dos Scrags, drenando sua vida pouco a pouco. É quando Gloria entra em ação. Ela é especialista em informática e viciada em Quake, tendo criado essa versão modificada do jogo. E quando você está em apuros, Gloria é exatamente quem você quer ao seu lado. Ela dispara seu lança-granadas, explode hordas de monstros e deixa muitos pickups no lugar. Jim atravessa rápido o campo de itens e recupera vida, armadura e munição. Os 3 amigos se reúnem no centro do caos enquanto surgem mais inimigos mortos-vivos.
A primeira onda foi só o aquecimento, agora está ficando realmente sério. As velhas portas da igreja se abrem quando uma horda de horrores invade. É claro, o ogro, um canibal apodrecido de 2,5 metros de altura, empunhando uma enorme motosserra barulhenta. O Cavaleiro do Inferno, um monstro de pesadelo, tem o dobro do tamanho de um cavaleiro zumbi comum, empunha uma enorme espada e usa um capacete com chifres. Um exército de demônios horripilantes, atarracados, com lâminas nos membros e dentes afiados e ensanguentados, atravessa o mapa. Eles eram apoiados por vários Vores, monstros horripilantes com pernas de aranha e torso humano, que lançam bolas de energia rastreando e perseguindo o jogador até explodirem. E, naturalmente, por trás de todos eles está um dos monstros mais aterrorizantes de todos, o Shambler, uma criatura enorme e monstruosa, maior e mais perigosa do que qualquer um dos monstros ao seu redor. Eles são atraídos pelas fendas de energia criadas quando outros monstros chegam e podem ser extremamente perigosos tanto de perto quanto de longe. Mesmo para jogadores experientes de Quake como Gloria, Jim e Thomas, essa seria uma tarefa extremamente difícil. Mas mesmo que isso os matasse, eles lutariam até o último suspiro. Eles avançaram para a batalha, super shotguns e lançadores de granadas em punho e irromperam em uma chuva de tiros, explosões e sons de monstros morrendo. Eles lutam bravamente, mas não é o suficiente. As ondas de monstros os dominam e todos são mortos, encerrando o jogo deles. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Torna ao lobby e se prepara para outra partida. Eles não tiram os olhos das telas, nem pensam em olhar para o teclado. Eles simplesmente configuram uma nova partida e se preparam para jogar, como tem feito até agora, por anos e anos e anos. Da mesma forma que um peixe não faz ideia do que realmente é a água. Os 3 adolescentes, Gloria Stanfield, Jim Yearden e Thomas Warden, não fazem mais ideia do que é o jogo ou da vida fora dele. Isso porque é no jogo que eles vivem agora e já faz bastante tempo. Mas enquanto eles repetem o ciclo de jogo, lobby, novo local, novo jogo sem parar, nunca parece haver nada de errado com isso para eles. O mesmo não acontece com seus outros amigos e suas famílias, que sentem muita falta deles. Os ritmos estranhos, mas consistentes, das vidas de Gloria, Jim e Thomas são interrompidos quando o computador de Gloria cai nas mãos da Fundação SCP. Até onde o resto do mundo sabe, esses são apenas 3 adolescentes que desapareceram em circunstâncias misteriosas e conectadas. Uma tragédia, claro, mas uma tragédia comum. Essas coisas acontecem sempre nesse mundo assustador. Mas as circunstâncias estranhas do desaparecimento conjunto, lá em 1997, fizeram com que a Fundação investigasse o caso. Vários anos depois, graças ao enorme acúmulo de casos em 2010, o computador vai parar nas mãos de um pesquisador de baixo escalão, Dr. Jay Briner. E ele descobre algo notável e assustador. Os adolescentes parecem ainda estar vivos. De algum modo, no computador, ele via até registros dos 3 conversando.
Eles achavam que ainda estavam lá, apenas jogando em seus computadores, sem ideia de que 13 anos haviam se passado, ou de que estavam efetivamente mortos para o mundo. Após registrar essa pesquisa, o Dr. Brenner recebe permissão para catalogar o computador como SCP-2639. Adolescentes presos perpetuamente em um videogame anômalo, e a tarefa nada invejável de dar essa notícia horrível caberia a ele. Pensar que ele ainda nem sabia a pior parte, e na verdade, você também não. Dr. Brenner entra no chat confundindo os 3 jogadores e conta a verdade horrível. Eles não existem mais na realidade física. Não, eles são fantasmas no cyberespaço do Quake, aparentemente existindo apenas juntos no computador. Após serem praticamente sugados para o arquivo do jogo modificado, eles não acreditam. Deve ser algum troll estranho que invadiu o servidor deles só para rir deles. Mas com o tempo, o horror se instala quando percebem que só parecem existir durante as partidas. Enquanto estão no lobby, é quase como se fossem pouco mais do que cérebros flutuantes, conversando entre si. E quando o Dr. Brenner diz a eles que estão assim há 13 anos, o trauma é compreensivelmente difícil de processar. A boa notícia é que o Dr. Brenner trabalha para uma organização especializada nisso. Se alguém pode libertar essas crianças do Quake, são os pesquisadores da Fundação SCP. Eles só precisariam fazer alguns testes para entender como a anomalia funciona. Isso lhes daria uma chance maior de resgatar esses jogadores presos no jogo que virou a vida deles. Esses testes ocorrem no jogo, seguidos por um debriefing, onde relatam tudo ao pesquisador. Depois, eles deixam o Dr. Brenner no lobby e entram em outro jogo, agora em um parque, enfrentando Rottweilers, soldados e zumbis. Foi uma das partidas mais fáceis deles em anos. Até que inimigos mais difíceis surgem na segunda metade do jogo e os derrotam facilmente. Mesmo assim, a cada jogo, eles aprendem algo novo. Após muitos testes, conseguem até controlar onde se manifestam. Tudo indica que os jogadores têm cada vez mais controle sobre seu jogo. Até que o Dr. Brenner vê as notícias. Houve um massacre horrível em um parque não muito longe da base de pesquisa. 3 indivíduos fortemente armados e blindados apareceram e começaram a atirar nas pessoas aleatoriamente. As mortes correspondem exatamente ao número e à posição dos inimigos mortos no nível do parque. Com o mais recente jogo anômalo de Quake do trio, a realização atinge o Dr. Brenner com toda a força de uma estrela colapsando sobre si mesma. Havia um aspecto nessa anomalia que ele jamais considerara. Embora os adolescentes estivessem de fato presos no jogo, em um nível muito mais grave, eles se manifestavam no mundo real sempre que seus avatares estavam no jogo. Eles estavam vendo pessoas normais como monstros enquanto estavam nesse estado e as matando às centenas. Eles eram de fato assassinos em massa. E mais uma vez, cabe ao pobre Dr. Brenner dar a notícia para eles. Eles recebem a notícia mais ou menos como você pode imaginar. Eles exigem saber quantas pessoas mataram ao longo dos 13 anos em que ficaram presos no SCP-2639. Após muita pesquisa, analisando registros de massacres cometidos por 3 combatentes blindados nos últimos 13 anos, ele chega a um número extremamente perturbador. 1.531 pessoas morreram diretamente como resultado de suas ações involuntárias. Depois disso, tudo fica em silêncio por um tempo. Esses 3 adolescentes, que pensavam estar apenas jogando um jogo simples, receberam as revelações mais horríveis possíveis. Eles estão desaparecidos há 13 anos, e suas famílias provavelmente acham que estão mortos. Nesse ponto, e durante o tempo em que estiveram desaparecidos, eles mataram mais de 1000 pessoas. E pior ainda, até o Dr. Brenner tem que admitir que é improvável que eles encontrem uma saída do jogo. Eles estão condenados a um destino terrível e provavelmente continuarão machucando outros sempre que entrarem em um novo jogo. Quando essa informação é revelada, o trio simplesmente desaparece. Eles ficam offline, por assim dizer, deixando o Dr. Brenner no vácuo. Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos, e nada além de silêncio. De vez em quando, enquanto ele segue com sua rotina de subir na hierarquia, ele verifica aquele computador para ver se há alguma resposta. Ele mesmo tem um filho adolescente, então seu coração dói pelas crianças. Ele pensa dia e noite no que eles estão passando lá dentro, mesmo que isso o machuque.
Mesmo enviando centenas de mensagens, agora como pesquisador de nível 4, ele nunca recebe resposta. Ele as envia mais por hábito agora do que por qualquer outra coisa, só porque sente que é algo que deve fazer. Mas agora, ele não espera mais uma resposta. Seus colegas dizem a ele que deveria simplesmente deixar tudo isso para trás. Dizem que todo pesquisador tem uma anomalia que permanece com ele, mesmo sendo um beco sem saída. Ele só precisa focar no trabalho que vai acabar esquecendo tudo isso. Mas ele nunca esquece, não importa o que diga. Até que um dia, durante o que parecia ser um turno perfeitamente normal, o SCP-682, o réptil difícil de destruir, escapa da contenção e massacra tudo em seu caminho até o setor do Dr. Brainer. Anos trabalhando na fundação, e ele nunca esteve tão perto da morte. Ele se esconde sob a mesa do escritório, ouvindo os passos do monstro no corredor externo. É uma criatura de puro ódio, toda feita de escamas e dentes. E uma coisa que está absolutamente clara é que se aquela besta entrar na sala, ele vai morrer. Ele entende como esse lugar funciona. A família dele nunca saberá o que houve. Vão ouvir alguma mentira sobre um acidente de trabalho, sem falar a verdade. Os detalhes desse acidente foram que ele foi devorado vivo por um lagarto gigante e odioso. Ele não tinha nenhuma arma com ele na sala. O que ele poderia fazer? Atacar o 682 com o grampeador da mesa dele? Não, só havia uma maneira de ele possivelmente lutar contra a criatura. Ele pega o computador SCP-2639 levado ao escritório para testes e começa a digitar mensagens frenéticas para as 3 crianças presas no ciberespaço. Ele diz que está em perigo, pois uma anomalia escapou em sua área da instalação e ninguém poderá salvá-lo. Se puderem escolher onde se manifestar, vir diretamente à instalação seria a única forma de salvá-lo. Se vissem essas mensagens, poderiam salvar sua vida da pior morte. E apesar de todo o tempo dele em silêncio, no escuro, suas orações, ou melhor, suas mensagens, são atendidas. A cabeça monstruosa e rosnante do 682 arromba a porta do escritório do Dr. Brainer, olhos brilhando de fome. Mas enquanto o doutor se prepara para a morte, ele ouve tiros e explosões. O 682, aparentemente tão surpreso quanto ele, se abaixa de volta pela porta e se depara com uma cena chocante. São 3 Quake Rangers fortemente armados e blindados, prontos para lutar, e é exatamente isso que eles fazem. Eles disparam tiros e fogo, atacando o réptil com ferocidade impressionante. Eles trabalham como um trio perfeito, sem medo da morte, disparando pregos, tiros de espingarda, granadas, tudo do arsenal de Quake, até que o monstro seja subjugado. E quando o trio se desmanifesta, forças-tarefa móveis, guardas e especialistas em contenção já chegaram à área e estão prontos para reconter o SCP-682. E ao fazer isso, eles realmente salvaram a vida do Dr. Brainer e a vida de muitos, muitos outros que com certeza teriam sido mortos no ataque do SCP-682. No espaço de uma tarde cheia de acontecimentos, eles passaram de assassinos a heróis, e isso dá uma ideia ao Dr. Brainer. Na entrevista obrigatória com seus superiores, ele relata exatamente o ocorrido e afirma que estava perdido, e diz que a geografia sempre limita o tempo de resposta das forças-tarefa móveis. Mas quando houvesse uma anomalia poderosa à solta que precisasse ser contida ou neutralizada, nada jamais responderia mais rápido ou seria mais eficaz do que enviar as crianças. De SCP-2639. Geralmente, o comando da Fundação consideraria um pedido desses totalmente absurdo. Mas enfrentar o SCP-682 de igual para igual e vencer é talvez a prova de fogo definitiva. Diante dessas circunstâncias, sim, talvez a Fundação pudesse abrir uma exceção. A questão agora é, claro, será que as crianças aceitariam um acordo como esse? Mais uma vez, cabe ao Dr. Brainer descobrir. Ele conversa com os adolescentes pelo computador e explica a proposta. Sim, é verdade que, por enquanto, a Fundação SCP não tem como tirá-los dessa situação anômala, mas eles poderiam transformar limões em limonada se quisessem usar sua maldição para o bem da Fundação e de toda a humanidade. Eles poderiam integrar a força que combate anomalias perigosas, em vez de serem apenas mais uma. Após alguma deliberação, os adolescentes concordam com uma condição: que nunca, jamais sejam enviados contra um ser humano. Essa era uma condição com a qual a Fundação SCP podia trabalhar. Eles formam uma nova força-tarefa móvel chamada FTM-9, também conhecida como
os novatos. A descrição oficial dessa força-tarefa diz: Força-tarefa móvel. Ômega 9 é composta por 3 entidades anômalas disponíveis para envio quase instantânea em circunstâncias extremas, exigindo o uso de força esmagadora. O principal objetivo é agir como equipe de resposta rápida para conter brechas de anomalias violentas e hostis. Como parte do acordo firmado com essas 3 entidades, a FTM Ômega 9 só deve ser utilizada para eliminar alvos hostis não humanos. Devido à sua cooperação enfática com a Fundação SCP, a classe de contenção do SCP-2639 foi rebaixada de Keter para a classe Euclídeo. O computador está em uma câmara de contenção em um sítio seguro da Fundação SCP, com proteção contra vazamento de dados. Apenas pessoal com autorização de segurança, nível 4 ou superior, pode acessar o computador. Pelos números absolutos, considerando todo o catálogo anômalo da Fundação SCP, SCP-2639 é um dos SCPs mais letais que existem. Provavelmente causou a morte de muito mais pessoas do que SCP-106 o Velho, SCP-049 o Médico da Peste e até mesmo SCP-682 o Réptil Difícil de Destruir, talvez até mesmo somando todos eles. Mas não há maldade aqui, nem crueldade, apenas uma reviravolta do destino. Mas pode chegar um dia, com a ajuda da Fundação, em que as 3 pobres crianças presas dentro do SCP-2639 terão salvado mais vidas do que tiraram. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja pesquisador júnior hoje. Agora, vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-5056, Os Companheiros Constantes.